fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma aula do Fabricad. Hoje aqui é a aula aberta pra gente aqui aparar arestas, manter o nosso contato em dia e é claro que vai rolar cupom de desconto para já a melhor plataforma para militares do Brasil, que com aqui realmente falsa modéstia é a nossa, que é o Fabricad. E você hoje vai ter a oportunidade de ver uma questão casca grossa, porque aqui a gente não tá de brincadeira, de parte de equação trigonométrica, que é a parte muito pesada que cai sobre isso no IME e também no ITA. E aí você vai ver que não é só você chegar lá e no método Chuck Norris, ó, forçando a barra, no método Rambo, né, me dá que eu faço de qualquer maneira, porque você também tem um problema do tempo. Não pense que você tem 10 questões no IME para fazer naquele tanto de tempo que, tem a manhã inteira para fazer, a tarde inteira para fazer, que vai dar tempo, que, cara, não é muito bem assim. Se lhe faltar técnica, o tempo não será o suficiente. Não é só ir na força bruta fazendo a contarada, não. Às vezes não tem jeito e às vezes tem jeito sim. Então, complexos, polinômios, trigonometria são matérias que você sabe que se você der mole, você pode enveredar por um caminho que não é o caminho mais adequado, ou é o caminho que vai dar mais trabalho, que vai te fazer suar mais. E esse daqui não é diferente. Equação trigonométrica. A gente já passou aqui na parte fechada e na parte aberta da plataforma por várias aulas de vários tipos de equações, tanto as simples quanto as mais complicadas. E esse aqui é outro estilo de questão que eu não tinha comentado ainda, que é quando você tem equações da forma A seno mais B cosseno mais C vezes tangente igual a D, ou seja, 2 seno mais 3 cosseno mais 5 tangente igual a 10, né? O A, B, C e D ali seriam quaisquer números que estivessem multiplicando o seno, cosseno e tangente, bem como o número ao qual eu estou igualando. Ou uma variação disso, que é A seno mais B cosseno igual a C, e aqui vem um produto seno por cosseno igual a D. Em ambos os casos, o método que você vai ter que usar é o mesmo. Quer dizer, claro que você pode pegar na hora H uma questão e ela ter uma solução particular. E nada disso aqui você tem que usar. Ainda bem que isso vai dar umas certas continhas chatas. Mas tu vai perceber que sem isso também, a parada ia piorar realmente mais e mais. Mas aqui, ó, se você não tiver nenhuma outra solução particular que você tenha enxergado na hora, o jeito é você pegar e fazer o quê, galera? Usar isso daqui. As fórmulas de arco-metade, né? Pelo menos uma versão delas. Tem vários jeitos de escrever, mas a mais conhecida e usada para provas desse nicho é aquela que você coloca o seno, o cosseno e a tangente de x em função da tangente do arco-metade, que é esse tzinho que aparece aqui. Esse tzinho é de tangente de x sobre 2. Eu botei ali t, senão ia ficar grande pra caramba. E no meio do caminho, a gente, toda hora de escrever isso daqui, vai acabar se perdendo, tá? Então no final, a gente faz a substituição para voltar ao que era antes e achar o x. Beleza? Então a ideia é, você tem que saber isso aqui. Isso aqui é a fórmula padrão para esse tipo de prova. Você não sabe ainda? Então vai lá, usa agora um momento merchan, vai lá em fabricad.online, usa o cupom militares, que você vai ter 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos para SpaceX ou para o IME e para o ITA, com versões de 1 ou 2 anos de duração. E aí você vai usar esse cupom e você já entra com o pé direito num valor que você vai ver que é muito menor que o dos concorrentes. Tranquilo, gente? E lá você vai ter essa aula em que você aprende a demonstrar isso daqui e aprende a importância que isso aqui tem em questões mais fáceis e também essa que é uma questão, reconheço, mais difícil, que a gente vai ver daqui a pouco agora aqui uma questão do IME que envolve isso, tá? Então, o seno eu tenho que lembrar que é 2t sobre 1 mais t2. O cosseno eu tenho que lembrar que é 1 menos t2 sobre 1 mais t2. A tangente já vem da aula de arco duplo, né? Que tangente de 2x é o quê? 2 tangentes de x
por 1 menos tangente ao quadrado. Não sei se você lembra disso, né? Que tangente de 2x é 2 tangente de x por 1 menos tangente ao quadrado de x. O que acontece é que quando você faz isso daqui, você está olhando 2x como x e, consequentemente, a metade, pela lógica da fórmula, vai aparecer aqui do outro, sendo então um x sobre 2, tá? E aí, como é que eu faço então isso daqui? Antes de começar, tem outro comentário para fazer. Caramba, outro? Pois é, o ângulo do qual calculou tangente, ele não pode ser qualquer coisa. O ângulo que está aqui, ele não pode ser côngruo nem a 90, nem a 270, que são ângulos que estão na vertical lá do círculo trigonométrico. Não sei se você lembra disso. O x que está ali, o x sobre 2, ele tem que ser diferente tanto do π sobre 2 quanto do 3π sobre 2 ou qualquer arco côngruo a eles. E é claro que a gente sabe que existe um jeito especial de representar isso, que é falando que é π sobre 2 mais kπ. O x sobre 2, no caso ali, ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, amigo. Passando o 2 para o outro lado, eu vejo que ele tem que ser diferente de π mais 2kπ. Que alguns botam π em evidência, né? Falam que é diferente de 2k mais 1π, ou seja, ele não pode ser igual a um múltiplo ímpar, que 2k mais 1 é símbolo de inteiro ímpar, ele não pode ser, no caso, igual ao múltiplo ímpar do π. E aí, vale você testar se isso é solução ou não. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é que isso não pode ser solução da equação. Isso não vai aparecer como solução quando eu uso esse método daqui. Porque esse método daqui só usa um método em que a tangente do x sobre 2 existe. E se houver alguma solução desse tipo, que são aquelas que fazem com que essa tangente não exista, elas não vão aparecer por esse método. Então é assim, primeira solução, se o x for igual a isso, vê se dá pé, se tu acha alguma resposta. Não deu ou deu, vou ter que fazer a segunda. Segundo caso, na verdade, não segunda solução. Segundo caso, o x não é isso. Aí eu vou substituir o t por tangente x sobre 2, fazer essas trocas e colocar o seno, cosseno e a tangente no lugar deles colocar essas expressões daqui. Beleza? Vamos ver agora o que acontecendo. Então, de cara, eu vou chegar aqui nessa equação. Já tirou o print aí, galera? Tira o print então aí, vê se tá tudo bem. Beleza? Printou. Então, vamos chegar então ali naquela equação e ver o que acontece se eu suponho que o x pode ser da forma 2k mais 1x, tá? Então, o que você vai ter aqui? Se o x, então, ali for igual a 2k mais 1x, perdão, né? O seno dele, isso são ângulos que no círculo trigonométrico estão aqui na extremidade da esquerda do círculo. Em ambos os casos, tanto o seno quanto o cosseno, tanto o seno quanto a tangente, são zero. Já o cosseno ali é igual a menos 1. Se eu tacar 0 para o seno, 0 para o cosseno, 0 para a tangente e menos 1 para o cosseno, será que aqui a equação dá certo? Vamos ver aqui, ó, 4 vezes 0. Verificação. Você vai ter, então, 4 vezes 0, mais 2 vezes menos 1, menos 3 vezes 0, menos 2. Isso está dando 0, menos 2, menos 4. Era para dar 0. Não deu. Então, significa que ângulos com essa cara não são solução dessa equação que eu dei aqui. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui não é solução. E agora eu vou partir para o método mesmo que eu tenho que fazer, que eu estou te explicando nessa aula aqui. Antes disso, não se esqueça de passar no nosso site e quando terminar, ou pelo menos quando terminar, né? Não me abandona agora não. Você ir lá e se tornar membro da nossa família do Fabricadeiro, tá? Então aqui logo, x igual a 2k mais 1π, com k inteiro, não é solução. Mas o que vai ser então solução agora, professor Fortão?
Então eu vou ter que fazer a substituição do seno do cosseno da tangente por aquelas fórmulas com tzinho ali, tá? Vai dar um trabalhinho. Senhores, apertem os cintos. Houston, we have a problem. Então olha só, o que acontece? Fica 4 vezes, lembra ainda como é que era? Seno é 2t por 1 mais t2. Cosseno 1 menos t2 por 1 mais t2. Tangente 2t por 1 menos t2. E o menos 2 já estava ali mesmo, né? Sozinho, tá? Vou apagar isso aqui para ganhar espaço. E vamos embora. Ô, neném, por que eu não fui fazer teatro? Então, olha só, pega aqui, ó. O que você vai ter o seguinte, tá? Tira aqui o denominador comum entre eles. Pô, tem um colega meu do IME na época, né? Que eu falo como se fosse ontem, mas ontem porcaria nenhuma, né? Eu só engano trouxa mesmo, sou velho pra caramba. Tem um colega meu do IME na época que ele largou o IME pra fazer teatro, cara. Às vezes acontece. A pessoa não se encontrou, depois se encontra. Você fala, pô, mas o cara sofreu tanto pra depois decidir isso. Podia ter decidido antes, né? Pois é. Mas acontece, galera. Ó, o NMC aqui vai ser 1 mais T2 por 1 menos T2. Nesse aqui é o produto dos dois, né? Que é um produto notável. Vou anotar direto como 1 menos T elevado a 4. Você não vai chiar aí na sua casa não, né? Não vai me dar um tiro, não. Então, ó. Vamos fazer aqui tudo subir. 4 vezes 2t por 1 menos t2, mais 2 vezes. Aí é 1 menos t2 por outro 1 menos t2. É 1 menos t2 ao quadrado. Menos 3 vezes 2t por 1 mais t2. Menos 2 vezes 1 menos t elevado a 4. Tudo isso é igual a zero. Então você vai ter 8t, por isso daqui vai dar o quê? 8t menos 8t ao cubo. Aí aqui você vai ter o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Menos 6t com 1, menos 6t com t2, menos 6t ao cubo. E menos 2 com mais 2t4. Bom, dá para dar uma melhorada aqui, né? Faz a distributiva aqui dentro. Fica 8t menos 8t ao cubo. Mais 2 menos 4t2. Mais 2t à quarta. Menos 6t. Menos 6t ao cubo. Menos 2 mais 2t à quarta igual a rosca, tá? Aí pronto, galera. Vamos analisar agora aqui. Com t à quarta eu vou ter o quê? 2 com 2, 4t4. Com t ao cubo, menos 8 com menos 6, menos 14. É 14 ou 14 que se fala, hein? O que importa é que em inglês é o quê? Fortinho, como eu. Tá? E aqui 2t, a quarta já foi, né? Menos 4t2, menos 4t2, só ele. Vou arriscar o que já usei, tá? Senão vou acabar me perdendo, maluco. Menos 4t2 e 8t. Menos 6t mais 2t. O 2 vai cortar ali, vai dar 0, né? Morreu. O t pode entrar em evidência. Já vai me dar uma resposta. Que multiplica 4t3 menos 14t2 menos 4t mais 2, tudo isso igual a 0. Tá? Então, t igual a 0 aí já é uma solução. Depois eu vejo qual é o ângulo correspondente a ele. Do que sobra, dá para simplificar todo mundo por 2. Tá? Então, simplificando ali dos que sobram tudo por 2, ó, aquela parte de dentro do parênteses, o que vai acontecer agora ali? A gente vai dividir ali tudo por 2. Então, fica 2t ao cubo menos 7t ao quadrado, menos 2t, mais 1 igual a 0. E aí você vai chegar numa equação no terceiro grau em que você não tem, no caso aqui, ó, nada que te ajude de mais útil para fazer, galera.
O que acontece então aqui, pessoal? Alguém uma vez quase deu um treco no chat falando em fórmula de Cardano. Meu amigo, fórmula de Cardano é só para aquela forma x3 mais px mais q igual a zero, certinha. Ah, mas tem um jeito que eu reduzo a equação àquilo. Você já experimentou fazer na marra, quando você usa a fórmula de Cardano ou a forma de Cardano evoluída, ou seja lá como você vai chamar aquilo, com as contas até o final? Já experimentou? Vai ficar tá? Então, se você não sabe o que é fórmula de Cardano, eu não vou desviar o foco falando sobre isso agora. Mas não tem fórmula padrão para você resolver a equação do segundo grau, não, gente. Você vai ter que tentar baixar o grau, ver se tem alguma raiz aqui que é múltipla, ver se tem alguma raiz repetida. Girar também sozinho não adianta, porque aquilo ali, se eu começar a fazer as relações sobre o produto, eu vou voltar para a equação original na hora que eu botar tudo em função de uma letra só. Quem já fez, né? Quem já teve esse desprazer de tentar em casa descobrir a roda, viu que não descobriu nada. Então, o único jeito, quando você realmente tá na merda para você sair do lugar, é você rezar pro teorema das possíveis raízes racionais dar um jeito, tá? Geralmente é isso. Então aqui o que vai acontecer, galera? O teorema das possíveis racionais fala que eu devo testar se o número formado pelo divisor desse cara e pelo divisor desse é a raiz do polinômio. E aí divisor inteiro, ou seja, testar se 1/2 ou menos 1/2 são raízes. Se você testar, no caso aí, o menos 1/2, você vai ver que menos 1/2 vai ser raiz disso. Mas aí, tipo assim, para eu saber o candidato à raiz, eu uso o teorema das possíveis raízes racionais, em cima é um divisor do termo constante, embaixo é um divisor do termo dominante. E para ter a certeza, eu tenho que jogar no polinômio e ver se dá zero. Então você pode dar um azar miserável e só na última tentativa dá zero ou não. De repente outra técnica, de repente algum voodoo particular da questão. Em Mita tem disso. Mas aqui não, o menos 1/2 é raiz, tá? Eu não preciso comprovar que a próxima etapa já comprova isso para mim. Mas eu, como aluno, não estou lá fazendo, eu teria que substituir e ver que dá zero para ver que é raiz. Mas como eu já vou fazer o Breuilfine para baixar o grau disso, tu já vai ver ao longo do procedimento que é zero mesmo. O que é o Breuilfine agora? Eu peguei a equação de segundo grau que tem as outras duas raízes que estão faltando, tá? E aí eu coloco ali os coeficientes como 2... menos 7, na ordem que eles aparecem ali, né? Menos 2 e 1. E esse menos 1/2, que é a raiz conhecida, vai ali embaixo para a esquerda. E agora, seu moço, aí tu pega ali e faz o quê? Pega o 2 que está aqui, ó, e eu repito o mesmo aqui embaixo. Eu vou iniciar um procedimento, que é o algoritmo de Breuilfine, que é uma sequência de continhas todas iguais. Então você vai ter menos 1/2 vezes 2 dá menos 1. Com menos 7, menos 8. Menos 1/2 com menos 8 dá 4. Com menos 2 dá 2. Menos 1/2 com 2 dá menos 1. Com 1 dá 0. Se você ainda estava incerto disso aí ser raiz ou não, quando chega aqui no final que dá 0, eu tenho a certeza que somente quando esse cara que está aqui de fato raiz, que aqui dá 0. Na verdade, isso aí tem toda uma história que não é só para usar em casos em que é raiz, é um método de divisão de polinômios, mas também vou sair do foco se eu agora ficar debatendo isso numa questão já desse tamanho, tá bom? Então, aí vamos nos ligar nos 30 e focar no que interessa para a questão que já é bem grandinha. Bom, o que sobra então aqui? Vai sobrar uma equação do segundo grau, que é o quê? 2t2 menos 8t mais 2 igual a 0, ou melhor, né? Dividindo tudo por 2, fica t ao quadrado menos 4t mais 1, tudo isso igual a 0. Aqui eu cortei, bebê, né? E aí ela ficou um pouco menor. Vamos achar então o delta disso, pela saco? O delta disso aqui então, ó, vai dar b ao quadrado menos 4a em c, vai dar 12. Como vai dar 12 aqui, o que vai sobrar no final? Ó, vou pagar aqui, hein? Vai printando aí. Tu vai ter então o quê? No caso, bebê, tu vai ter que o delta, né, que o t vai ficar menos b
mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, né? Então vai dar 2 mais ou menos raiz de 3. Eu tenho a versão aqui com mais e eu tenho também ali a versão com menos, beleza? Então o que acaba acontecendo aqui? Agora eu vou ter que voltar, não? Porque assim, eu já achei um T1 igual a 0, eu já achei um T2 igual a 2 mais raiz de 3, e eu já achei um T3, que é 2 menos raiz de 3, né? Aí, o menos meio também, né? Não se esqueçam do menos meio. E eu tenho que achar quais os valores de x correspondentes a essa galera toda. Ah, esse método sempre termina com uma equação do quarto grau? Se tu estiver usando ele para os tipos de equações que eu enumerei ali no início da aula, sim, tá? E eles são adequados para aqueles dois tipos no início da aula mesmo, é bom avisar. Você vai terminar, sim, com uma equação do quarto grau, né, galera? Claro que você pode de cara dar aquela sorte que eu tive ali do ter ficar em evidência, mas a princípio é do quarto grau na qual você termina. Tem jeito, tá? Então, se eu tenho um for zero, esse é o caso mais fácil. Eu tenho que a tangente de x sobre 2 é zero. Para a tangente ser zero, é que o ângulo é da forma κ, né? Ele vai estar aqui ou aqui, tá bem? Então, o x sobre 2 ele vai ser igual a κ. E aí o x vai ser igual a 2κ. Com K inteiro, bababá, não sei o que, tá? Isso você já sabe. Cara, agora vamos lá. Se eu tiver o T2 igual a 2 mais raiz de 3, existem duas coisas que podem ser feitas. Isso não é um ângulo, teoricamente, conhecido, né? Um valor conhecido para tangente de alguém. Alguém vai aí falar na casa de vocês ou no chat. É assim. Eu sei que você vai falar. Segura a onda aí. Primeira forma é, não reconheço isso como tangente de ninguém. Então, tipo, o 2 raiz de 3 é um valor positivo. Existe um ângulo alfa lá no círculo trigonométrico, cuja tangente vale isso. Existe também, né, o suplementar dele lá no outro quadrante. E aí, quando é assim, a gente fala o quê? Que nem foi aqui, né? Fala que o x sobre 2 é o arco tangente de 2 mais raiz de 3 mais κ. E aí eu passo 2 para o outro lado. Fica x, no caso, igual a 2 vezes o arco tangente de 2 mais raiz de 3 mais 2κ. Só que, cara, na verdade, o público em MIITA, geralmente, sabe de cabeça, sim, quem é o ângulo que tem aquilo dali como tangente no primeiro quadrante. Que é o que, galera? Ele é o 5π sobre 12. É bom saber isso? Podendo sim, tá? Podendo saber isso, é bom você ficar ligado. Que aí, ó, se você reconhecer como 5π sobre 12, uma discursiva, eu diria que se você colocar só arco tangente de alguma coisa, ele não vai te dar errado não, tá, galera? Mas se numa múltipla escolha ele botar o valor em si, você pode estar na M, se você não souber isso de cabeça. Então, vamos sempre aqui trabalhar com o pior cenário possível, né? Se você quiser passar, é claro. Ai, nossa, pressão. Então, 2 vezes isso, ó, vai dar 5π sobre 6. Ogro, grosso, cavalo, mais 2κ. E aí, bebê? No caso que deu 2 menos raiz de 3, seria a mesma coisa até aqui, né? Ia ficar 2 arco tangente, que só vai mudar o sinal ali no meio, né? No caso que deu 2 menos raiz de 3, é tudo igual. Até aquele finalzinho, só que, claro, o ângulo não é o mesmo. Qual que vai ser o ângulo ali, professor Chandelice? É o seguinte, ó. No caso ali, o que vai acontecer? Você vai ter que, no caso em que a tangente do x sobre 2 é 2 menos raiz de 3,
o x sobre 2 é o arco tangente de 2 menos raiz de 3 mais kπ, né? Aí eu jogo 2 para o outro lado e aí o x vai dar 2 vezes o arco tangente de 2 menos raiz de 3 mais 2kπ. Mas lembrando também que tanto esse aqui quanto aquele dali são ângulos que eu devo lembrar, sim, de quem são as tangentes. Ele é o π sobre 12. Ô, neném, sério? É. Tangente de π sobre 12 de 15 graus é igual a isso daí. Isso você consegue demonstrar usando a fórmula do arco dobro de trás para frente, né? Usa a tangente de 2x, botando 2x igual a 30 e o x igual a 15, vai dar uma equação do segundo grau, que você vai ver isso. Também a gente nas nossas aulas dá isso para vocês, ok? E aí, vamos lá, né? Aí é só você ali melhorar a resposta. 2 vezes π sobre 12 dá π sobre 6, e aí o teu x vai dar π sobre 6 mais 2kπ, tá bom? Aí falta ainda aquela raiz que deu menos meio, né? Então a raiz que deu menos meio, eu vou botar aqui, tá, gente? Vou dar uma apertadinha aqui para não ter que apagar ali, para você ter um panorama geral com todas as raízes. Então aqui deu x igual a π sobre 6 mais 2kπ. E finalmente, se eu tiver o x sobre 2 igual a menos... a tangente, né? De x sobre 2 igual a menos meio, o t igual a menos meio, o que vai acontecer? Então eu tenho que a tangente de x sobre 2 é igual a menos meio. E aí, esse realmente eu não tenho, a gente não tem realmente nada, nenhuma referência, nem nada assim, cuja tangente seja conhecida. E aí você pode falar, no caso ali, que o x sobre 2 é o arco tangente de menos meio mais kπ, ou ainda jogo 2 para o outro lado, né? Ficando que o x ele é igual a 2 vezes o arco tangente de menos meio mais kπ. Tá legal, gente? Então tenho essa e essa, 4 respostas, 4 versões de ângulos diferentes, tá? Print então aí, vê se tá tudo bem. E olha, talvez alguém já conhecendo o meu eleitorado, você virasse para mim e fizesse uma última perguntinha. Professor, mas olha só, esse cara aqui não tem como colocar o menos para frente? Vai que ele na prova vem escrito de outra maneira. Tem sim. Porque olha só. Se eu escrevo assim, ó. Tangente de alfa igual a K. Então, alfa, ele é o arco tangente de K. K não, que vai confundir com kπ, né? Então, é igual a B, né? É o arco tangente de B mais kπ. Se eu escrevo que a tangente de alfa é igual a menos B, eu tenho que o alfa, como eu fiz ali, é o arco tangente de menos B mais kπ. Porém, eu poderia muito bem primeiro ter passado ali esse menos B, esse menos dali para a esquerda, tá? Ficando menos tangente de alfa igual a B. E como a tangente é uma função ímpar, o menos na frente pode se transformar no menos do lado de dentro, ficando tangente de menos alfa igual a B. E aí pronto, né? Você tem que menos alfa aqui seria o arco tangente de B mais kπ, ou ainda menos arco tangente de B. E aí o kπ, como ele já é um valor inteiro, né? Fica menos arco tangente de B mais um kπ, né? Vamos assim dizer, tá? Não tem problema não, tá bom, galera? Tranquilo? Então aqui, se você estivesse querendo botar menos, x igual a menos 2 arco tangente de 1/2 mais kπ, é a mesma coisa, tá bom? Tu botar ali k, o k dá no mesmo, que ele representa todo e qualquer número inteiro, então ali sem perda de generalidade,
você não tem problema de fazer isso daqui, tá? Guarda isso aí que de repente, sei lá, né? Às vezes sabe que é uma questão que você, por uma bobeira, não marcou a resposta certa. Pode dar uma M também aí, tá bom? Então não esquece de pegar o nosso cupom de desconto, que ficou passando aqui ao longo de toda a aula. Vai no nosso site, queremos que você venha fazer parte da nossa família, galera. Tá tudo bem legal esperando por você, com correção de redação, simulados, tira dúvidas e aulas de nivelamento e aprofundamento de todas as matérias, tá bom? Forte beijo, um abraço, até mais, galera. Valeu!